O mercado financeiro, no fundo, é uma batalha. E nesta análise vamos mergulhar numa estratégia de day trade que ignora o ruído e se foca no que realmente importa, a ação do preço. A ideia é que é bem simples, aprender a ler o que o mercado está a dizer, candle por candle, para conseguir nadar com os tubarões e não contra eles. E para entender o jogo, primeiro é preciso saber quem são os jogadores. Porque, olhe, não é um ambiente colaborativo, é uma arena. De um lado temos os grandes, os tubarões, com capital suficiente para mover o preço. Do outro, os traders de retalho, as sardinhas. E muitas vezes, sem se aperceberem, são as sardinhas que fornecem a liquidez, ou seja, o dinheiro do outro lado da operação, que os tubarões precisam para fazer as suas jogadas gigantes. E aí é que entra a grande questão, não é? A pergunta não é sobre ganhar ou perder num único trade, é sobre que papel se quer desempenhar neste ecossistema de forma consistente. O objetivo aqui é ter as ferramentas para pensar e agir como quem move o preço, e não como quem acaba por se tornar a liquidez por esse movimento. Então vamos a isso. Para se poder escolher um lado, primeiro é preciso entender a língua que o mercado fala. E essa língua é universal. É a ação do preço, contada através de uma coisa chamada candle. E aqui está a metáfora central. Os tubarões, bem, são as instituições. Eles são frios, metódicos, não operam com base na emoção. As sardinhas são os investidores individuais. Muitas vezes reagem com base no medo ou na ganância. E é exatamente essa reação que os tubarões usam a seu favor. O segredo, então, é aprender a identificar os movimentos deles para, simplesmente, nadar na mesma direção. A pecinha fundamental dessa linguagem toda é o candle. Cada candle conta a história de uma batalha de 5 minutos entre compradores e vendedores. É como ler um livro capítulo por capítulo, e a nossa análise vai ser toda baseada nesta leitura. Bora então dissecar esta unidade de informação. Cada peça do puzzle está aqui, dentro de um único candle, e perceber isto é o primeiro passo para entender todo o contexto. A informação aqui parece simples, mas é poderosa. Candle verde, o preço fechou mais alto do que abriu. Vermelho, fechou mais baixo. E aquelas linhas fininhas, os pavios, elas mostram até onde a batalha foi, a máxima e a mínima alcançada nesses 5 minutos. Basicamente, este é o campo de batalha. Mas para além desses 4 pontos óbvios, existe um nível que é o mais importante de todos, o ponto médio, os 50% do candle. Pensem nisto como o centro de gravidade. Se os compradores empurraram o preço com força, a região dos 50% é onde o controle deles pode ser desafiado. É o ponto de equilíbrio de cada movimento. E é exatamente aqui que a estratégia começa a ganhar forma. Vamos pegar neste conceito dos 50% e aplicá-lo não só a um candle, mas ao movimento inteiro do mercado. É aqui que entra o famoso pullback. Então, o que é um pullback? É um respiro do mercado, uma correção. A sardinha tende a perseguir o preço, a comprar na euforia da subida. O tubarão, ele espera pacientemente que o preço corrija, que volte, idealmente, até àquela região dos 50% do movimento anterior. Porquê? Porque isso oferece uma entrada com um risco muito menor. Ok, mas como é que se acha essa região de 50% de forma precisa? Com ferramenta de retração de Fibonacci. Mas esqueçam tudo o que já ouviram sobre o Fibonacci. Nesta metodologia, ela tem uma única função: marcar o ponto exato de 50% de um movimento. Mais nada. É simplificar ao máximo. Outro conceito-chave são os gatilhos. Pensem neles como bandeiras no gráfico, que sinalizam indecisão, normalmente em pontos de máxima ou mínima. São estes candles que servem como os nossos pontos de referência para traçar a Fibonacci e encontrar aquela região de 50%. Muito bem, teoria vista. Agora vamos para o que realmente interessa, a prática. Como é que tudo isto se transforma num padrão de entrada que se pode repetir e que tem uma alta probabilidade de sucesso? Este é o padrão de 3 candles e é um padrão de rejeição. A lógica é simples. Olhem só. Primeiro, o candle 1 atinge um alvo importante. Depois, o candle 2 tenta continuar, mas falha. Ele nega a continuação. E finalmente, e esta é a chave, o candle 3 faz um pequeno teste na direção oposta. Como que ir buscar liquidez? É exatamente nesse teste que se entra na operação. Mas, atenção, contexto é tudo. Há 2 situações em que este padrão é uma armadilha. Primeiro, se o preço já está a vir de um pullback, a intenção dele é romper, não é rejeitar. Segundo, operar este padrão logo depois de um rompimento gigante é tentar adivinhar o topo ou o fundo. E no mercado, quem tenta ser vidente geralmente não se dá bem. E por que focar tanto em rejeições em vez de rompimentos? A resposta está nos números. Cerca de 80% de todos os rompimentos de preço são falsos. Muitas vezes, eles são armadilhas, criadas pelos tubarões para capturar a liquidez das sardinhas que entram na euforia.
Ao operar a rejeição, estamos simplesmente a alinhar-nos com a probabilidade mais alta. Agora, vamos dar um passo atrás. Porque ter um bom padrão não é suficiente se não soubermos em que fase o mercado está. E mais importante que tudo, se não tivermos controlo sobre a nossa própria mente. O mercado move-se basicamente em 3 fases. Primeiro, a acumulação. É quando está tudo parado e os tubarões estão a construir as suas posições, quietinhos. Depois, a movimentação. É a tendência forte, a festa que atrai toda a gente. E por fim, a distribuição. É quando o mercado fica de lado outra vez e os tubarões estão a vender as suas posições para quem chegou atrasado à festa. Saber identificar isto é crucial. E esta frase, ela resume a parte mais difícil disto tudo. A melhor análise técnica do mundo não serve para nada se as emoções estiverem ao volante. O mercado é um ambiente de pura lógica e probabilidade, não de esperança, não de sentimento. E isto leva-nos à diferença fundamental entre o sucesso e o fracasso. A autorresponsabilidade. O trader que perde cria narrativas. A culpa é do mercado, da corretora, dos outros. O trader disciplinado assume 100% da responsabilidade por cada clique, por cada resultado. É a única forma de evoluir. E assim fechamos o círculo. Passamos por entender a dinâmica do jogo, por aprender a linguagem do preço, os padrões de entrada e, finalmente, a mentalidade que é preciso ter para navegar neste ambiente. Portanto, para amarrar tudo, os pilares são estes. Primeiro, ler o que o gráfico está a mostrar, não o que se quer que ele mostre. Segundo, focar em entradas de alta probabilidade como os pullbacks nos 50%. Terceiro, usar um padrão claro e definido. E o pilar que sustenta tudo, entender que este é um jogo mental. A disciplina vence sempre a estratégia. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. A cada ordem que se coloca no mercado, a questão é sempre a mesma. A decisão foi baseada numa análise fria e objetiva do que o preço está a fazer? Ou foi uma aposta baseada na esperança? A resposta a essa pergunta é o que, a longo prazo, separa a análise do acaso.